irmãos, nós lemos a palavra do Senhor aqui no livro de Neemias sobre acontecimentos relativos ao povo de Israel. Neemias, ele foi um homem do grande Deus. Às vezes as pessoas falam um grande homem de Deus. Olha o erro. Grande é só Deus. As pessoas falam um grande homem de Deus. É o contrário, um homem do grande Deus. Porque grande é Deus e não nós que somos homens. Ou os irmãos acham que os homens são grandes? Grande é Deus. Não consigo dimensionar a grandeza de Deus. Então Neemias foi um desses homens. E ele, pela leitura que nós fizemos, ele estava vivendo um período de cativeiro. Os israelitas estavam vivendo um período de cativeiro babilônico. E ele vivia na época do rei chamado Artaxerxes. Neemias era o copeiro do rei. Era ele que levava o vinho. O vinho para o rei era Neemias que levava. E todas as vezes que ele se apresentava, irmãos Enéas, na presença do rei, ele tinha que se apresentar de semblante alegre. Ninguém estava maluco de chegar na presença do rei com o cara amarrado e triste, porque aí corria risco de morrer. E o rei mandava matar mesmo. E Neemias, ele recebe, pela leitura deu para se entender, a visita de alguns dos seus irmãos. Os israelitas, diferente dos brasileiros, irmãos, eles não são miscigenados. Nós somos uma nação miscigenada. Nós temos uma mistura de gente. Não é isso? Nós viemos de três, no princípio da formação do povo brasileiro, de um tronco indígena, de um tronco africano e de um tronco europeu. A princípio, depois teve uma miscigenação maior ainda. Os israelitas, eles vêm de um único tronco, um tronco semita. Por isso que vem muito aquela expressão irmãos. Eles utilizam muito essa expressão, que hoje a igreja utiliza, mas o povo brasileiro não utiliza isso. Por quê? Porque nós somos um povo misturado, de uma mistura de gente. Então Neemias recebe a visita dos seus irmãos e ele toma informação como que estava a cidade de Jerusalém. E nós vimos que a notícia não foi nada boa. Cidade arrasada, o povo passando fome, o muro caído, tudo em dificuldade, difícil de sobreviver alguém que estivesse em Jerusalém. Estava tudo acabado. E quando ele recebe essa notícia, ele fica muito triste. Ele chora, ele cai de joelho. Veja que ele diz que ele foi orar perante o Deus dos céus. Ele foi orar, vai ver lá, versículo 4: chorou, jejuou, lamentou e orou por alguns dias. Não foi um dia, por alguns dias, não foram muitos, por alguns dias. Depois de tudo isso, ele vai e faz uma confissão, como sendo pecador, como sendo transgressor, como o povo sendo transgressor, e Deus não, Deus sendo sempre justo. E ele pediu para prosperar diante do rei Artaxerxes. Ele foi até a presença do rei, e ele não entrou na presença do rei, Joanildo, dando risada. Ele entrou triste, cabisbaixo, correndo risco de vida. E o rei ficou muito, não ficou irritado por causa disso. Ele disse: tem alguma coisa errada, porque ele pediu para Deus fazer ele prosperar diante do rei. O certo é que, resumindo tudo isso, porque não é sobre isso que nós vamos falar, Deus deu uma grande vitória a Neemias diante do rei Artaxerxes. E ele saiu de Suzã, a fortaleza lá na Pérsia, para reconstruir os muros de Jerusalém, que estava arruinado e caído, queimado. Este homem chamado Neemias, ele deixou um legado, irmãos, para nós, um exemplo a ser seguido, um legado histórico
espiritual, ociosa também. Veja, irmãos, quando é que você faz mais na obra de Deus? É quando você está empregado ou quando está desempregado? Quando é que a gente faz mais na obra de Deus? Tem pessoas que dizem: eu espero me aposentar para fazer a obra de Deus. Para lá com essa conversa, rapaz. Que conversa é essa? Pessoas que se aposentam em obra de Deus ficam para segundo plano, vai viajar. Quem faz a obra de Deus é quem está trabalhando, é quem está envolvido com atividade. É só olhar as escrituras e ver se Deus chamou alguém que estava parado para dar trabalho para ele. Todos que Deus chamou, eles estavam envolvidos em trabalho. Eles estavam trabalhando. Todos, sem exceção. Então Neemias, ele tinha algumas características. Na verdade, nós vamos abordar 5 características deste homem, e que, se nós observarmos, nós também não vamos ser preguiçosos espirituais. Não vamos viver na ociosidade espiritual. Tem ociosidade espiritual, pastor? Tem ociosidade espiritual, por incrível que pareça. Eu não sei nem o que é ociosidade. A pessoa não faz nada, não. Está ocioso é quem não faz nada. Quem está ocioso é quem não faz nada. Eu não vou falar outra palavra, porque aí a gente baixa o nível, não é esse o objetivo aqui. Primeiro, ele estava comprometido. Neemias estava comprometido. Leia para mim o versículo 4 do capítulo 1. Leia o versículo 4. Esse sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Isso, essas palavras, é palavra de alguém que estava comprometido. Vai do verso 4 ao verso 11. Depois do capítulo 2 e o verso 4. Nós não vamos ler todo, não, que não dá tempo. Mas veja, irmãos, para a gente não cair na ociosidade espiritual, nós temos que estar comprometidos. Isso vale para qualquer serviço também, da vida secular, da vida física. Se você vai trabalhar numa empresa ou com alguém, não se deve um prestador. Se o senhor chama uma pessoa para trabalhar e essa pessoa não chega no horário
Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que nada chega na minha casa? Por que nada dá certo? Não teve nada disso. Ele chegou e disse: ó, Senhor, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não obedecemos os mandamentos que tu ordenaste a Moisés, nós pecamos. Se estamos nessa miséria, é culpa nossa, a culpa é minha, a culpa é nossa. Irmãos, ele reconheceu. Confessar é reconhecer. Se você reconhecer que é pecador, se você reconhecer que é falho, se você reconhecer que transgride, Deus muda a tua história. Deus muda a tua história. Deus te abençoa. Reconheça as tuas falhas, os teus erros, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. Muitas das vezes umas coisas não dão certo porque a gente é ruim. Somos nós. Agora a pessoa quer ser como que eu sou, não nada disso. Então, Neemias, ele se comprometeu a clamar, a confessar, e ele se comprometeu a continuar por Deus. Eu não vou desistir. Olha, nós estamos falando de alguém que estava vivendo num cativeiro de escravidão e que recebeu uma notícia nada agradável. E naquele momento ele não podia solucionar e resolver problema nenhum. Mas ele se comprometeu a continuar. Não, eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu vou orar perante Deus para Ele me dar vitória. Eu não desisto de Deus. Pode dar ruim, mas eu vou continuar. Pode estar dando errado, mas eu vou continuar com Jesus. Pode estar para mal, mas eu não desisto. Eu não saio. Daqui ninguém me tira. Eu vou continuar com Ele, porque Ele é o meu Deus. Não pare, irmão. Não pare. Não desista. Continua mesmo. Ele disse: eu vou continuar. Eu não vou desistir. Não retroceda. Não se renda. Não retroceda. Não pare. Não desista. Continua firme. Continua andando. Continua orando. Continua cantando. Continua tocando, irmãos. Continua clamando. Continua orando, igreja. Continua pedindo. Continua chorando. Continua consagrando. Continua na tua caminhada. Que Deus está vendo e vai te dar vitória. Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo. Neemias é um homem comprometido. Não desistiu. Segundo, ele estava preocupado. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Nós não vamos ler, mas eu não vou deixar a Bíblia aberta. Mas o verso 5 diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar, cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Neemias estava preocupado. Chegou perante o rei com a cara triste, uma cara amarrada. O rei perguntou:
você conhece não está bem, ora por ele, clama por ele, ajuda ele, vai lá, dá um ombro amigo, dá um braço para ele, ajuda essa pessoa a se levantar. Se está caído, pega na mão, levanta, ajuda ele, irmão. Você tem esta obrigação. Eu tenho esta obrigação de me preocupar com vocês, com outras pessoas que porventura não estão bem. Eu preciso ajudar, eu preciso ter solidariedade com as pessoas, que é o que falta na política do nosso país. Eu preciso, irmãos, nós precisamos. Não adianta se nós ficarmos esperando alguém vir fazer alguma coisa, não vai fazer. Quem tem que fazer somos nós, que somos a igreja de Cristo. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós não podemos, não temos dinheiro para dar, mas nós temos uma boca para clamar, nós temos um joelho para dobrar, nós temos uma inteligência para pedir, assim como fez Abraão quando clamou por Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiver 40 lá, o Senhor vai destruir a cidade por causa dos 40 lá e não conta não. Deus disse para ele, ó, se tiver 40 eu não destruo. Abraão pensou rapidinho, não tem 40. Senhor, se tiver 30, se tiver 30 eu não vou destruir. Abraão pensou rápido, Senhor, olha a malandragem de Abraão, desculpa a expressão malandragem. Senhor, se dos 30 tirar 10, é melhor ele falar, se tiver 20. Deus disse, se tiver 20 lá, Abraão, não destruirei pelo amor dos 20. Senhor, mas não sei, não, se eu falar só essa vez, se tiver 10, Deus disse para Abraão, se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir a cidade por amor dos 10. Lá não tinha ninguém justo, ninguém. Por isso que Deus destruiu. Mas nesse mundo tem a igreja de Cristo. Você é a igreja. Não deixe o mundo se acabar. Clame por ele, clame pelas pessoas, para que Deus tenha misericórdia das suas vidas. Louvado seja Deus. Neemias estava preocupado. Vamos em frente, o exemplo de Neemias. Neemias se importava, capítulo 2, versículo 17, Juninho. Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Olha, Neemias, ele se importava, para explicar os 3 itens. Ele se importava. Ele só a nossa cidade está destruída. É uma vergonha. Sabe por quê, meu amado? Aquelas cidades do passado, principalmente dessa idade, que é chamada de idade antiga, eram cidades cercadas por grandes muralhas de madeira. Se não tivesse a muralha, ela ficava vulnerável. Qualquer pessoa lá. Então tinha que ter as muralhas que eram
uma reputação do nome de Deus na vida dele. Ó, você tem um nome a zelar. O nome de Deus está na tua vida. Jesus disse que a pessoa que escandalizar o nome de Deus na sua vida, é melhor ele pegar uma grande pedra de mais ou menos uns 500 quilos, amarrar no pescoço e lançar no mar, que é para não sair lá, do que escandalizar o nome de Deus na sua vida. Preserve o nome de Deus, preserve o nome que Deus deu na sua vida. Deus não tem vergonha de dizer: esses aí são meus filhos. Então eu não posso envergonhar o nome do meu pai. Eu não posso envergonhar o nome do meu pai. Deus não tem vergonha de dizer: meu filho, é meu filho, é minha filha, é meu filho. Eu também não posso envergonhar o nome do meu pai. Preserve o nome de Deus na vida, irmão. Preserve o nome de Deus na tua vida. Preserve o nome de Deus na tua vida. Tem crente que não se preocupa mais com isso. Tem crente que não se preocupa mais com o nome de Deus, em preservar o nome de Deus. Pode ser na escola, pode ser em casa. Cada talvez o vizinho chama o nome do vizinho, fica só escutando o crente ligar. Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver o que ela vai fazer agora. Vamos escutar, escuta aí o que vai acontecer. Isso é escândalo do nome de Deus na vida do crente. Não faz isso, meu filho, se estiver acontecendo. E se estou falando essa palavra, é porque tem gente que precisa ouvir, tem gente que precisa escutar. Não deixa o nome de Deus se falar por tua causa, não. Não deixa o nome de Deus se falar por tua causa, não. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias se preocupava com a reputação do seu nome e com a reputação do nome de Deus na vida dele. Neemias se preocupava. Ele tinha um nome a zelar e ele tinha o nome de Deus para zelar também, José. Neemias se preocupava com isso. E aí, irmão, como é que vai acontecer daqui para frente? Vigia, ora, consagra, fica atento. O vosso adversário, ele anda bramando como um leão ao derredor, só procurando quem tragar. Não vacila, não vacila, resista, resista, resista o diabo e ele fugirá. Resiste, ele foge, resiste, ele foge, resiste, ele vai embora, resiste, ele some. Não se dê por vencido. Ouça a palavra de Deus nessa noite. Neemias, ele se importava, mas ele também estava confiante. Capítulo 2, Diácono Levi, versículo 10. Leia aí para mim. Porque ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esses dois, Tobias e Sambalate, eles foram inimigos ferrenhos de Neemias e da construção dos muros. Pejorativamente, quando tem um crente rebelde, contrário à obra, se diz que é um Sambalate e Tobias. Pejorativamente, mas não tem nada a ver, porque não é trabalhar Sambalate e Tobias, mas pejorativamente se diz isso. Eram inimigos ferrenhos. Eles se levantaram contra a construção do muro. Irmãos, isso significa que na obra de Deus, por mais que todos queiram ver o bem e uma igreja prosperar, tem gente que não quer ver. Tem gente que quer ver a coisa de mal a pior. Tem gente que quer ver a coisa descambar. É assim, toda a vida foi assim, e nós não somos os únicos dizer que não vai ser assim. Então veja, Neemias estava confiante. Veja o versículo 19. Veja o versículo 19 aí. Alguma das jovens, abre a Bíblia dele. Porém, quando souber Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita e Gesem, o orável, zombaram, dizendo: que é isso que faz? Rebelar-vos contra o rei? Respondendo-lhes disse: ó Deus do céu, ele nos prosperará e nos seus servos levantar memórias e edificaremos, porque vós não tereis parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Olha aí. Pessoas que estavam trabalhando contra, começaram a trabalhar contra. Primeiro eles vieram, no contexto diz que eles vieram, estão edificando aí.
E essas palavras não deu certo. Vem agora e diz: ó, se rebelaram contra o rei. O inimigo, e pejorativamente Sanbalat e Tobias, prefigura o inimigo, o opositor, ele tem muitas estratégias, várias estratégias para fazer com que o crente, com que o obreiro, com que a pessoa desista daquilo que está fazendo. Se ele está fazendo alguma coisa, se estiver fazendo, o inimigo tem muitas artimanhas, muitas armadilhas, muitas palavras que vai fazer a pessoa desistir. Primeiro vem com as palavras de missão, e agora vem com a palavra de rebelião. Estamos se rebelando contra o rei da Pérsia. Só que Neemias não estava se rebelando contra o rei. Então veja, na obra de Deus sempre vai ter opositor. O versículo 20 diz assim: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Olha as palavras de Neemias: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Irmãos, o que é que nós aprendemos? Quem vai me fazer prosperar, mesmo o inimigo se levantando, é Deus. Quem vai abençoar a tua casa, é Deus. Quem vai abençoar teus negócios, é Deus. Quem vai te dar vitória, é Deus. Quem vai dar justiça na tua casa, é Deus. É Deus. É Deus. Glorifique, pois, a Ele que tem poder para te dar vitória. Exato. Neemias estava confiante, meus amados. Neemias estava confiante. Não vou desistir. Deus, quem vai fazer, quem vai dar vitória nessa construção dessa muralha é Deus, quem vai abençoar é Deus, quem vai ajudar a gente a edificar é Deus. Mas vocês que estão falando não terão parte nesse negócio. Vocês, Sanbalat e Tobias, não terão parte desse negócio, mas eu glorifico a Deus que aqui não tem nenhum Sanbalat e Tobias. E tudo o que acontecer aqui, vocês têm parte nesse negócio, porque tudo que acontecer aqui é para a glória de Deus. Se nós louvarmos aqui, o fogo cair, é para a glória de Deus. Se nós passarmos por um momento ruim e desanimarmos, mas Deus nos dá graça, é para a glória dele. Se tivermos um momento de oração, de clamor, e Deus nos abençoar, é para a glória dele, é para ele. Glória, pois, a ele, glória a ele, glória a Deus. Elias estava confiante. Ele enfrentou a oposição, mas estava confiante que Deus ia intervir. Confia. Neemias confiava que Deus ia intervir. É o que o verso 20 diz: disse Deus, e disse eu: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. É Deus. Mas veja, Deus é quem fará prosperar. Agora veja o que ele diz: e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Deus te faz prosperar, mas você
Glória a Deus. Somos nós. É muita luta. E olha que isso é para qualquer profissão. É para qualquer coisa. Professor, para ser um professor, ele estuda 3, 4 anos na faculdade, mas ele só vai se tornar um professor depois de 4, 5 anos, mesmo ele vai se tornar um professor. É começar a se tornar um professor. O japonês, ele tem um pensamento que o funcionário só está bom depois de 20 anos. Aí ele está bom, não é depois de 20 anos cada vez, não, aí ele está bom. Por quê? Porque pegou experiência. Nada se ganha da noite para o dia. Neemias estava confiando que Deus ia intervir, mas ele ia fazer a parte dele. Neemias enfrentou a oposição, mas estava confiando que Deus ia prevalecer. Ele enfrentou a luta, querido, mas ele sabia que Deus é quem ia dar a vitória para ele. Sabe o que aconteceu? Como Tobias e Sanbalate tentaram de todas as armadilhas e não conseguiram, eles mandaram um recado preparar um laço tal de, sei se era Gison, tem o nome assim? Como? Gesem. Só pega essa carta aqui, escreveram um bilhete para ele, pega para ele lá. Diz a ele que nós vamos atacar essa noite e ele deve fugir. Vá se esconder no tempo, que lá a gente não pode entrar. Ele se esconda lá, porque nós vamos destruir tudo essa noite. Quando Jesus chega, entrega o bilhete para ele, que ele lê, e um homem como eu foge de alguma coisa? Longe de mim, não vou fugir não. Nós vamos continuar trabalhando, construindo muro, com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra. Se o inimigo vier, nós estamos preparados. Um homem como eu, você, como nós, não podemos fugir, porque Deus vai prevalecer na tua vida. Deus vai prevalecer. Deus vai prevalecer, irmãos. Deus vai prevalecer, irmãos. Deus vai dar vitória. Deus vai abrir porta. Deus vai abençoar. Deus vai tirar do próprio para dar vitória para essa igreja, para a tua vida. Deus vai te dar vitória. 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 Vitória, vitória para a tua vida. Vamos concluir. Preparar que Deus tinha. Neemias estava consumido. Avança aí, meu filho. Capítulo 3, verso 4. Leia para mim rápido, por gentileza. As 3 partes seguintes foram construídas por estes homens. A primeira por Meremote, filho de Urias e neto de Acós. A segunda por Mesulam, filho de Berequias e neto de Mesazabel. E a terceira por Zadok, filho de Baraná. A obra era grande, não era um muro cercando a cidade, era difícil de fazer. Então ele dividiu em etapas. Colocou uma família de um lugar até lugar. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Colocou de outra família de um lugar até outro lugar. Ele dividiu o trabalho em etapas. Pode ler o contexto, quer dizer, e um foi até a porta dos peixes, e outro foi até a porta do dragão, e outro construiu até a porta dos cavalos, e outro construiu até tal lugar. E sempre alguém vigiando, construindo e vigiando. O que é que eu aprendo? Na obra de Deus ninguém faz nada sozinho. Não faz, irmão. Na obra de Deus só faz unido. Na obra de Deus, a matemática de Deus é somar, é multiplicar, é unir. Não é dividir, não é dividir nem diminuir. É sempre somar, multiplicar. Deus quer a nossa união, a nossa soma, o nosso esforço. Não dá para fazer sozinho. Cidade sozinha não faz nada. A irmã sozinha não faz nada. Pastor sozinho não faz nada. Músico sozinho não faz nada. Tem que estar todo mundo unido para que a obra de Deus prospere. Todo mundo unido, a obra de Deus vai ser alcançada. Então veja, para a gente concluir. Ele estava consumido em obedecer a Deus. Foi o que ele foi fazer em Jerusalém, reconstruir os muros. Já pensou se ele desistisse? Não vou desistir, eu vou até o fim. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou continuar obedecendo. Ele estava consumido com seguir a Deus. Eu vou seguir, eu não desisto, eu não paro, eu vou continuar seguindo a Ele. Ele vai me dar a vitória.
conforme as suas forças. Deus não quer nada de esforço sobre-humano. Mas Deus, que não é bobo, não aceita esforço além daquilo que a gente pode. Se a gente nascer corpo mole na obra de Deus, a nossa adoração bate aqui e cai. Porque Deus não se engana, irmãos. Eu me engano, mas Deus não. Deus não. Amém, meus amados. Amém, irmãos. Que Deus te dê uma grande vitória.